Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rui Deglan. Nessa oportunidade, nós veremos algumas consequências da definição de logaritmos. Então vamos lá. Então, pela definição de logaritmos, nós temos que o logaritmo de A na base B, ele tem que ser igual a x. Então, log de A na base B igual a um determinado x. Ou seja, essa aqui é a definição. Como consequência dessa definição, nós temos aqui 4 consequências da definição. Então, primeira consequência da definição. O log da unidade em determinada base, isso aqui dá 0. Segunda definição, o log de um determinado numeral nessa mesma base, isso aqui é igual a 1. Ou seja, quando meu logaritmando for igual à minha base, então eu tenho como resultado o número 1. A terceira consequência, um determinado número b, uma determinada base b, elevada ao log de A nessa mesma base, eu tenho uma base, elevada a um expoente que é um logaritmo, sendo que esse logaritmo ele tem a mesma base desse inicial, isso aqui é igual ao expoente A. E como quarta consequência, nós veremos que se o log de A na base B é igual o log de C na mesma base B, então isso aqui só será possível se somente se esse A for igual ao C. Então eu vou ter um logaritmo de A em uma determinada base B, sendo igual ao logaritmo de C nessa mesma base B. Então, se as bases são iguais e há uma igualdade de logaritmos, então isso só será possível se esse A for igual a esse C. Agora nós veremos alguns exemplos que vão implicar nem em todas as bases, mas em todas as consequências, mas em algumas consequências relacionadas aos logaritmos. Então nós veremos aqui como exemplo de número 1. Exemplo de número 1, nós temos aqui 3 elevado a log de 2 na base 3. Então nós vemos ali, observa, naquele exemplo, nós iremos aplicar essa terceira consequência aqui, Perceba, eu tenho uma determinada base 3 elevada a um logaritmo de 2 nessa mesma base 3. Então, quando eu tenho aqui uma determinada base, está elevada a um determinado logaritmo que contém a mesma base, então isso aqui é igual ao expoente. Então, nesse caso ali, 3 elevado a log de 2 na base 3 será igual o expoente 2. Exemplo de número 2. Nós temos agora 4 elevado a log de 3 na base 2. Então, o que vai acontecer agora? Agora não é a mesma base. Aqui a base é 4, aqui a base é 2. Só que se nós observarmos, nós vamos perceber que esse 4 pode ser expresso na base 2. Então eu vou fazer assim, Fica 2 elevado ao quadrado. Perceba que aqui é o expoente. Então tinha um expoente anterior e agora tem um novo expoente. Então esse expoente anterior agora, ele vai multiplicar o que já está lá fora. Log de 2 elevado a 3. É uma potência de potência. Então vai ficar assim, 2
E esse 2 vai multiplicar 2 log de 2, log de 3 na base 2. Aí o que vai acontecer agora? Esse 2 que está multiplicando, ele sobe para ser o expoente desse numeral. Porque pela propriedade nós temos aqui, pela propriedade da potenciação, se eu tenho log de A na base B elevado a C, então esse C é o expoente do logaritmando. Então, pela propriedade, esse expoente ele vem aqui para a esquerda, multiplicando. Então, fica assim, ó, C vezes log de A na base B. Então, quando nós formos estudar as propriedades, nós veremos as propriedades dos logaritmos. Então, esse 2 aqui, ele é expoente. Então, ele vem para cá, para cima do 3. Então, fica assim, 2 elevado a log de 3 na base 2, sendo que esse 2 aqui é o expoente do 3. Ele vem para cá. Aí, pela consequência da definição, nós temos aqui que essa minha base é igual a essa base. Então, isso tudo aqui será eliminado e vai ficar apenas esse. Então, eu posso fazer assim, ó, cancelamento, e ficou apenas isso aqui, ó. 3 elevado ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Então, logo, o meu resultado aqui é 9. Exemplo de número 3. Exemplo de número 3, nós temos assim. 5 elevado a log de 2 na base 25. Agora, um detalhe muito importante, que tem que tomar cuidado, é quando a minha base ela for expressa em uma determinada base, em forma de potência. Então, perceba, ó, esse 25, ele será posto na base 5. Então, toda vez que a minha base ela for posta em outra base, ela virar uma potência, o expoente vai virar o índice da raiz desse logaritmando aqui, do resultado que sobrar. Então, o expoente que der aqui, ele vai virar o índice do logaritmando, ou seja, vai virar um radical. Então, se o expoente aqui for 2, vai virar a raiz quadrada do logaritmando. Se o expoente for 3, vira a raiz cúbica do logaritmando. Se o expoente for 4, vira a raiz quarta do logaritmando, ou seja, o expoente da base ele vai ser expresso no radical do logaritmando, vai ser o índice desse logaritmando. Então vai ficar assim, ó, 5 elevado a log de 2 na base 25, só que o 25 aqui eu vou expressar na base 5, fica 5 ao quadrado. Então esse expoente aqui, ó, muito cuidado com esse expoente. Esse expoente aqui, ó, ele vira, ó, esse expoente ele vira o índice do radical do logaritmando. Então eu vou colocar assim, ó, repetindo, vai ficar 5 elevado a log de 5, ó, log de 2 na base 5, e esse expoente aqui, ó, esse expoente ele vai virar assim, ó, o índice do radical, ou seja, esse expoente 2 ele virou o índice do radical do logaritmando, então ficou raiz quadrada de 2. Agora perceba, a minha base aqui é igual a essa outra base, então eu faço o cancelamento. Então a resposta final ficou raiz quadrada de 2. Então o que eu fiz aqui? O expoente da minha base, virou o índice do radical do logaritmando. Como o meu expoente era 2, então aqui virou a raiz quadrada. Se meu expoente aqui fosse 3, seria a raiz cúbica desse numeral. E assim sucessivamente. Veremos agora outros exemplos.
Exemplo de número 4. Exemplo 4, nós temos assim, ó, 8 elevado a log de 5 na base 4. Então, vamos lá. Então, o expoente dessa base, ele vira o expoente desse logaritmando. E o expoente dessa base vira o índice do radical desse logaritmando. Então, são duas coisas diferentes. O expoente aqui, ó, dessa base que está aqui embaixo, essa base aqui, ó, ele vem para cá como expoente. E o expoente aqui dessa base, que já é o expoente do 8, ele vem para cá como o índice do radical. Então, esse 8 e esse 4 dá para ser expresso na base 2. Então, eu vou expressar o 8 e o 4 na base 2. Quem é o 8 na base 2? É 2 elevado ao cubo. Isso aqui é a base. E esse logaritmo aqui é o expoente. Ó, log de 5 na base 4. Ok? Aí eu tenho uma potência de potência. Esse 3 a multiplicar. Fica 2 elevado a 3 log de 5 na base 4. Aí esse 3 que está multiplicando esse logaritmo, ele é o expoente do logaritmando 5. Eu vou fazer em parte, não vou fazer logo tudo junto, que é para ficar melhor para o entendimento. Então fica log de 5 na base 4 elevado a esse expoente 3. Ok, eu já resolvi com essa base aqui a questão do expoente. Agora vou resolver essa aqui, ó. Eu poderia fazer logo tudo junto, mas estou fazendo separadamente para que haja um entendimento melhor. Então, o expoente daqui, ó, ele veio para cá, para cima do logaritmando. Ele é o expoente do logaritmando. Agora, quando eu expressei esse 4 na base 2, o expoente vai virar a raiz quadrada de 5 elevado a 3. Então, fica assim, 2 elevado a log de 5 ao cubo na base 4. Então, eu pego essa base 4 agora e vou fatorar ela. Então, no lugar do 4 aqui, fica 2 elevado a 2. Esse expoente vai ser expresso na raiz quadrada de 5 ao cubo. Deixa eu ajeitar esse 5 aqui. Pronto. Então, vai ficar assim, ó, 2 elevado a log. Aí, esse expoente 2 aqui, ó, vai virar e ser expresso na raiz quadrada de 5 ao cubo na base 2. Ó. Aí, como a minha base aqui de baixo e a base de cima são iguais, eu cancelo. Pronto. Ficou o quê? Raiz quadrada de 5 ao cubo. Como essa raiz aqui não é exata, então vamos lá. Eu tenho 5 ao cubo, aqui o índice é 2. Então eu coloco de acordo com o índice, 5 elevado a 2. Para chegar em 3 está faltando uma unidade, vezes 5 elevado a 1. Aí eu cancelo o índice e cancelo o expoente, então esse 5 sai multiplicando. E aqui dentro ficou 5 elevado a 1, dá 5. Logo, o resultado é 5 raiz de 5. Então, nós vamos para o exemplo de número 5 agora. Exemplo de número 5. Temos agora assim, um pouquinho diferente, 2 elevado a 1, mais log de 5 na base 2. Agora, o que temos aqui? Perceba que nós temos o 2 elevado, isso aqui tudo é um expoente, gente, ó. Isso aqui é um expoente. 1 mais log de 5 na base 2. Então, vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, lá pela propriedade da potenciação, 2 elevado a mais b, eu posso expressar isso aqui de uma forma assim, ó, 2 elevado a vezes 2 elevado a b. Por quê?
multiplicação de potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Então eu posso separar em um produto de mesma base. E é o que nós faremos nessa expressão. Então nós vamos separar ficando assim, ó, 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a log de 5 na base 2. Pronto. 2 elevado a 1 já sabemos que é 2 vezes. Agora vamos lá, a base aqui de baixo e a base do expoente são iguais, então eu posso fazer o cancelamento. Ficou apenas o radicando, que é 5. Então 2 vezes 5 dá 10. Exemplo de número 6. Olha, estou utilizando como base o volume 2, Fundamento de Matemática Elementar. A questão 144 que nós estamos trabalhando. Então, exemplo agora de número 6. 3 elevado a 2 menos log de 6 na base 3. Então, observa agora, tudo isso aqui é o expoente da minha base 3. Só que agora é uma diferença. Como é uma diferença, é uma divisão. Quando for soma, é multiplicação de mesma base. Quando for diferença, é divisão de mesma base. Então vai ficar assim, ó, 3 elevado a 2 dividido para 3 elevado a log de 6 na base 3. 3 elevado a 2 dá 9. 9 dividido, aqui ó, a base de baixo com a base do expoente são iguais, eu posso cancelar, ficou apenas o logaritmando. Então ficou 9 sobre 6. 9 dividido para 6 não dá exato, mas eu posso simplificar por 3, isso aqui será igual, vou colocar aqui igual, a 3 meio. Pronto. Vou apagar aqui esses exemplos. Para nós fazermos mais exemplos. Perceba que esses exemplos que estamos fazendo, nós estamos aplicando exclusivamente a terceira consequência da definição de logaritmos. Exemplo de número 7. Exemplo 7 agora. 8 elevado a 1 mais log de 3 na base 2. Então aqui ó, é a mesma coisa, fica 8, como aqui é soma, então será um produto. 8 elevado a 1 vezes 8 elevado a log de 3 na base 2. 8 elevado a 1 já sabemos que é 8. Esse 8 pode ser expresso na base 2, fica 2 elevado ao cubo, que multiplica log de 3 na base 2. Repete-se o 8. Aqui é um expoente dentro e um expoente fora, potência de potência. Repete a base, multiplica o de dentro pelo de fora. 3 log de 3 na base 2. Repete-se aqui o 8 vezes, lembrando que eu ainda não posso multiplicar, porque ainda tem um expoente aqui. Esse expoente aqui, que é do 3, que está multiplicando log, ele passa a ser o expoente do logaritmando. Então fica assim, ó, 2, aí log de 3 na base 2, e esse expoente aqui, ó, esse que está multiplicando aqui vem para cá. Ele vira o expoente do logaritmando. Deixa eu ajeitar aqui. Aí o que nós temos a terceira consequência da definição? Quando a base de baixo é igual à base do expoente, eu faço cancelamento. E aí fica quem?
fica apenas o logaritmando, que é 3 ao cubo. 8 vezes 3 ao cubo dá 27. 8 vezes o 27, isso aqui vai dar 216. 8 vezes 7, 56, vai 5. 8 vezes 2, 16, com mais 5, 21. 216. Aí temos aqui o exemplo 8. Exemplo de número 8. Nós temos 9 elevado a 2 menos log de raiz de 2 na base 3. Pronto. Então fica assim, ó. Como aqui é uma diferença, então é uma divisão. 9 elevado a 2 dividido para 9 elevado a log de raiz de 2 na base 3. 9 elevado a 2, isso dá 81. Dividido 9, vou expressar na base 3, fica 3 ao quadrado, elevado a log de raiz de 2 na base 3. 81 dividido. Aqui é uma potência de potência, repete a base, 2 vezes o log de raiz de 2 na base 3. Então, 2 log de raiz de 2 na base 3. 81 dividido. Esse 2 que está multiplicando, ele vira o expoente desse logaritmando. Então, vai ficar assim. Log de raiz de 2 na base 3 elevado a expoente 2. Então, 81 dividido, certo? Aí eu tenho aqui o 3, né? Faltou aqui o 3. Vou colocar o 3 bem aqui. Esse aqui é o 3 da base de cima do expoente. Esse aqui é o 3 da base de baixo. Aí quando a base de baixo é igual à base do expoente, eu faço cancelamento. Aí fica só esse aqui. E aí eu vou cancelar o índice aqui, cancelo o expoente, ficou 2. Então, ficou 81 dividido para 2. Como 81 dividido para 2 não é exato, então você deixa em forma de fração. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Se vocês gostaram dessa aula, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.